Olá, nós estamos aqui no Parque em Timna, aprendendo um pouquinho mais a respeito da doutrina do santuário, esse importante conteúdo da Bíblia. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo. Desde a queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva, os fiéis filhos de Deus ansiavam pela vinda do Messias libertador. Adão o conhecia como a semente da mulher, Abraão como rei de Salém e príncipe da paz, Jacó como Siló, perante quem se congregariam todos os povos, Isaías como Emanuel, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Jeremias como renovo justo de Davi, Daniel como Messias príncipe e Oséias como Deus dos exércitos. Todos acreditavam nele e o esperavam. No sacrifício de cada animal no santuário, era visto um tipo do Redentor vindouro. E para que essa promessa fosse esperada e apreciada, Deus, através dos profetas, concedeu várias informações. Hoje, aprenderemos um pouquinho mais a respeito do ministério de Cristo no pátio. O santuário terrestre e seus serviços ilustram três fases do ministério de Cristo: seu sacrifício substitutivo, sua mediação sacerdotal e o julgamento final. Hoje vamos aprender sobre a primeira fase, seu sacrifício substitutivo. Ele foi representado por todos os animais que morriam diariamente no pátio do santuário. Mas antes de nossa reflexão, eu queria partilhar com você um dos versos mais impressionantes da Bíblia. Ele foi escrito por Asaf, um levita da família de Gerson. É o Salmo 77 e o versículo 13. O texto diz assim: O teu caminho, ó Deus, é o santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Se o caminho de Deus está no santuário, então vamos juntos percorrer esse caminho. Por isso, antes de entrarmos propriamente no santuário, eu gostaria de lembrar você um outro detalhe. O livro de Números, escrito por Moisés, no capítulo 2, informa que as 12 tribos de Israel se acampavam ao redor do santuário. Ou seja, o santuário estava no centro das tribos. Havia 3 tribos ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste e 3 ao oeste. Antes de Jesus começar o seu ministério terrestre, cumprindo as várias profecias do Antigo Testamento, ele se encarnou e veio morar entre nós. O livro de Gálatas 4, versículo 4, nos diz que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. E se formos para João 1,14, nós lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, esse versículo ficaria melhor traduzido: o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. João não usou essa palavra por acaso. Ela demonstra que Jesus veio cumprir em sua vida e ministério todos os simbolismos e rituais do santuário terrestre. Assim, Jesus veio morar entre nós.
antes que os sacerdotes pudessem realizar seus rituais diários, eles deveriam se lavar na pia com água. Essa pia simbolizava o batismo, que nos purifica dos nossos pecados. E para dar início ao seu ministério, Jesus, com a idade de 30 anos, dirigiu-se ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Geralmente, os sacerdotes só iniciavam seu ministério com essa idade. Isso nos indica que Jesus estava cumprindo todo o ritual do santuário em seu ministério. Mas havia um segundo móvel no pátio, era o altar de holocaustos, e ele simboliza o Calvário, onde Jesus daria sua vida em favor da humanidade. Quanto tempo durou essa caminhada, da pia até o altar? Exatamente 3 anos e meio. É esse o lapso de tempo entre o batismo de Jesus e sua morte na cruz. Mas como nós sabemos disso? Sabemos isso através da voz profética de uma profecia de Daniel. Em Daniel 9:25 nós lemos: Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até a ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Se formos para o livro de Esdras, capítulo 7, encontraremos o decreto do rei Artaxerxes. Esse decreto entrou em vigência no ano 457 a.C. Se avançarmos 483 anos a partir do ano 457, chegaremos exatamente ao ano 27, ano do batismo de Jesus. Agora, Daniel 9:27 diz que o Messias faria firme aliança com muitos por 1 semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Jesus foi batizado no ano 27 e fez aliança com muitos por 1 semana, ou seja, até o ano 34. Olha com atenção mais uma vez para Daniel 9:27. Ele, o Messias, faria firme aliança com muitos por 1 semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Como Jesus fez cessar os sacrifícios do santuário, do templo, dando sua vida sobre a cruz? E quando isso aconteceu? Exatamente no ano 31, no meio da 70ª semana, ou seja, 3 anos e meio após o seu batismo. Através da profecia, sabemos hoje exatamente o ano da morte de Jesus, ano 31. Sabemos hoje exatamente o mês da morte de Jesus, mês da Páscoa, o primeiro mês do calendário judaico, chamado de Abib ou Nissan. Sabemos hoje exatamente o dia da morte de Jesus. Foi na sexta-feira, 15 de Abib, pois na quinta, dia 14, os discípulos prepararam a Páscoa, matando o cordeiro pascal. E no cenáculo, aqui em Jerusalém, Jesus cumpriu a Páscoa e instituiu a cerimônia da comunhão ou Santa Ceia. Sabemos também a hora da morte de Jesus. Ele foi crucificado às 9 da manhã. Ao meio-dia, houve trevas sobre a terra, que duraram até às 3 da tarde. E nessa hora, Jesus morre. Quando Jesus, o Cordeiro Pascal, exclama na cruz, está feito, ele morre pelos pecados do mundo. O tipo encontra o antítipo. O próprio evento para o qual os serviços do santuário, do deserto e o templo haviam apontado durante séculos, acabara de ocorrer. O Salvador completara seu sacrifício expiatório. E pelo fato de o símbolo haver encontrado a realidade, os rituais que antecipavam esse sacrifício haviam sido ultrapassados. Na cruz, a penalidade pelo pecado humano foi plenamente paga. A justiça divina foi satisfeita. E sob a perspectiva legal, o mundo havia sido restaurado ao favor divino. A expiação ou reconciliação foi completada na cruz, conforme antecipada pelos sacrifícios do santuário. E o pecador penitente pode agora confiar plenamente num amoroso Salvador.
Depois de conhecer mais sobre o plano da salvação e o grande sacrifício feito por Jesus em meu favor, em seu favor, deseja você entregar sua vida a Ele como uma resposta a esse grandioso amor? Se sim, eu quero orar por você agora. Pai querido, estamos aqui em Jerusalém, onde cerca de 2000 anos atrás, o Senhor Jesus rendeu sua vida no Calvário para salvar a todos nós. Muito obrigado por tão maravilhoso amor manifestado por todos nós. Nos ajuda hoje a abrirmos o nosso coração e te entronizar em nossa vida. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Ao morrer na cruz, Jesus estava pagando o preço do nosso pecado e nos garantindo uma segunda chance. Todavia, Ele não ficou na cruz, Ele ressuscitou ao terceiro dia e foi para o céu, para o santuário. Como no cerimonial típico, Ele deveria continuar sua jornada pelo santuário e atuar como nosso sacerdote. Veremos mais detalhes desse assunto em nosso próximo encontro. Até lá!